Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast. Como eu sempre digo, cada entrevista com pitada de muita diversão e curiosidade. Eu sou Marcos Souza e hoje estou recebendo Iris Souza. Não é Souza com S, é Souza com Z. Vamos abordar de assuntos bem interessantes, uma psicóloga e sexóloga. Bem-vindo, Iris. Obrigada, Marco. Eu estou muito feliz, muito animada para essa conversa. Vamos aquecer essas temáticas que tem a intenção, essa conversa tem a intenção de ser uma conversa muito gostosa. Eu vou fazer uma breve relato. Iris Souza, psicóloga clínica de adultos, realiza psicoterapia individual, de casal, de grupos, fez estudos na área de prevenção, promoção de saúde mental, ansiedade, depressão, sexualidade, casal, família, relacionamentos, orientação vocacional e profissional. Ufa, que menina talentosa! Muito obrigada. Eu gosto muito dos temas relacionados mesmo à psicologia, à sexualidade, a relações de um modo geral, nossa relação conosco mesmos, com o mundo, e a relação com a comida tá aí nesse meio também, né? Hoje a gente tem um tema bem interessante, juntar sexologia, psicologia e alimentação. Exatamente. Correto? Aí eu posso falar o seguinte, historicamente as pessoas se alimentam pela necessidade biológica, se manter, mas também tem um sinônimo de prazer associado a diversas sensações. As refeições diárias, a gente se alimenta, fica satisfeito, realizado. Então, começo fazendo uma pergunta. Então, eu sou o que eu como? Olha que pergunta difícil. Veja só, eu gosto de pensar que a alimentação, assim como a sexualidade, é um processo corporal, mental e emocional. Então, a comida é afetiva, a comida também ela é uma necessidade fisiológica, né? A gente se alimentar, se nutrir, a nossa forma de nutrição, é um dos papéis do alimento, é esse, nutrir o nosso corpo. Mas também a gente busca prazer nesse processo, né? Assim como a sexualidade. Na verdade, Marco, eu acredito que comida e sexualidade são dois temas que têm tantas analogias quanto a gente conseguir conversar aqui. Eu fiz uns tópicos em relação a isso, mas primeiro vamos falar um pouco da psicologia e essas reações associadas à alimentação e vice-versa. A gente tem hoje um termo muito comum, que é o burnout, né? Sim. E esse surto, esse mundo maluco que a gente vive. E muitas pessoas buscam a comida como uma forma de fuga ou rejeitam a comida porque acham que isso mexe com elas. Como a gente associa isso? Como é que a psicologia vê isso? Perfeito. O burnout é uma doença de estilo de vida, né? Está categorizada no DSM como uma doença de estilo de vida. Então, ele trata-se desse processo de exaustão, geralmente associada ao trabalho, né? Tem esse diferencial, esse diagnóstico diferencial, que diferencia o burnout, por exemplo, da depressão, que também é uma exaustão, né? Mas é diferente. Então, assim como toda exaustão, nela a gente busca um alívio. E muitas vezes a comida entra nesse lugar de trazer um alívio, de trazer um conforto, aquela sensação que quando eu vou dar um exemplo para as pessoas que eu encontro que passam por essa situação, é aquela sensação de barriguinha cheia. Sabe que a gente vai dormir confortável? A comida, ela vem para esse lugar. O lugar de uma memória afetiva, o lugar da experiência sensorial, de estar saboreando algo gostoso. Então, no final do meu dia estressante, um prazer. No final do meu dia estressante, a barriguinha cheia. E mexendo, além do burnout, vamos falar de muitos transtornos. A gente, como eu disse, um mundo meio maluco. Fora o burnout, o que a psicologia hoje tem encontrado desse mundo maluco e que tem aparecido? A gente tem as crises de ansiedade e outros, mas quais são os mais comuns que você encontra? Na verdade, a gente está socialmente doente, né? Estamos socialmente doentes. Essa conversa vai agora pesar. Não, mas precisa. Estamos num momento social onde os eletrônicos vieram para que a gente gaste menos tempo com o nosso trabalho e a gente está colocando mais trabalho nesse lugar para sermos produtivos, para ganharmos mais. Então, a gente está num momento muito acelerado socialmente. E aí, isso é um ninho perfeito para ansiedades diversas, né? A ansiedade como diagnóstico básico, ansiedade generalizada, o TOC, a síndrome do pânico, todas essas, né, que estão associadas a ansiedades e que favorecem muito a busca das pessoas por confortos, sejam
os jogos, seja o álcool, as compulsões de modo geral, né? Comida, sexo, uso de drogas, compras. Compras também gera essa explosão de dopamina. Então, é quase a mesma lógica que a gente falou do burnout. No final do meu dia, que eu fiz microatividades, 1000 microatividades, que eu não consigo nem pensar, porque eu tava pensando em tudo ao mesmo tempo, fazendo uma, pensando em outra, tava muito acelerada. Então, agora eu tô cansada, eu não quero cozinhar, eu não quero comer saudável, eu quero ter um prazer no final do meu dia. Então, nesse momento onde as pessoas estão desconectadas de si mesmas, emocionalmente, mentalmente, atendendo muito às expectativas externas, atendendo a expectativa de produtividade, essa questão com a alimentação, ela acaba virando uma grande armadilha. Porque é onde as pessoas... É o que vem rápido, é o iFood que vem rápido, é o aplicativo que você clica rápido. Todo o resto, né, vai exigir um esforço maior. E essa pessoa está cansada. Essa pessoa não tem como fazer esforço. A gente pode considerar como uma nova doença, uma doença moderna, esse boom que a gente tem visto aí de pessoas viciadas em jogo eletrônico. A gente conhecia a pessoa que jogava baralho e tudo, mas a gente pode dizer que esses jogos eletrônicos novos, esses tigrinhos da vida, pode se chamar de transtorno também? Sim, querendo ou não, pode ser uma compulsão dependendo de como essa pessoa faça o uso, né? De modo geral, as telas, elas são hiperestimulantes. Então, a gente fala desde a pornografia, do uso de pornografia constante, ela é hiperestimulante, ela tem os prejuízos cerebrais, assim como o uso de telas do celular o tempo inteiro, muitas horas, né? Elas são hiperestimulantes. Para a criança, gera birra. Né? Então, a criança que... Isso é cientificamente comprovado. A criança que usa tela por muito tempo, ela fica uma criança... Ela fica mais estressada. Ela tem mais dificuldade de se regular, porque o cérebro dela está hiperestimulado. E os jogos têm a mesma questão. E ainda adicionado dessa adrenalina da aposta. No caso do tigrinho, no caso de jogos de azar. A gente vai falar também dessa adrenalina da aposta, que é aquele quase ganhei. Que é aquela sensação de que agora na última eu vou ganhar. E aí você aposta mais, né? E ainda mais quando a gente fala de como esses jogos têm sido veiculados nesse momento, né? Em que os blogueiros aparecem com links, como é que fala? Premiados, né? Com links viciados. Já se associa, já ganha alguma coisa, isso, né? Já ganha imediatamente. Então, a pessoa que está em casa... Ela que confia naquele blogueiro, que segue, que vê a família, que se conecta emocionalmente. Então, ela entra naquele jogo com a vontade de ganhar, entendendo que é fácil e que se ela não ganhou na primeira, vai ganhar na segunda ou vai ganhar na terceira, porque o blogueiro ganhou tão fácil. Então, tem esse aditivo ainda. Aproveitar a tua experiência para fazer uma pergunta que eu já vi. Eu gosto muito de cinema, mexer com YouTube, tudo. A gente tem que cuidar do vídeo. Existe... alguma comprovação, alguma ligação? Eu já vi diretores de fotografia de filmes que eles usam as cores dependendo do tema. Vou dar um exemplo claro. O último Batman, o filme todo é feito no escuro, são cenas escuras. Eles querem ele para dar uma densidade pesada, aquele clima pesado. As cores na psicologia, elas causam reação. Falando de jogos, eu vejo aqueles jogos para criança que é muito flash, muita cor. Isso mexe com o funcionamento da cabeça? Então, a psicologia das cores é uma ciência que existe, né? E ela vai falar justamente disso, da influência das cores no cérebro. E aí ela vai falar, isso funciona para comida, né? Comidas com verde, bebidas com vermelho. Então, vermelho a expectativa é de que o vermelho dá mais sede, de que o verde dá mais fome. Assim como as luzes, né? Quando a gente pensa num consultório, por exemplo, de psicólogos, a gente pensa numa luz mais aconchegante, numa luz mais neutra, a luz mais branca para lugares onde você quer as pessoas mais acordadas, mais ativas. E aí, quando a gente fala de jogos infantis muito coloridos, com cores muito vibrantes, a gente fala daquela criança estar sendo hiperestimulada para ficar ali acordada, para ficar ali ativa. E ela vai puxando, né? A cor vai puxando a continuar... A cor é um dos estímulos, né? A cor é a música, é o desenho, é a duração, é tudo isso que vai aparecendo para que essa criança fique ali, né? No estímulo da tela. A pessoa se desenvolve transtornos, vamos dizer assim. Ela nasce com transtorno ou ela desenvolve? Ela tem alguma coisa cognitiva, tendenciosa por DNA, sei lá, ou isso acontece? Então, na verdade, existem naturalmente, né, as raízes genéticas, mas uma raiz genética unicamente não vai dizer que você vai ter depressão ou não.
né? Existe o fator ambiental também que influencia. Então, por exemplo, se você tem várias pessoas com depressão na família, você tem ali um traço genético e você vive uma rotina muito estressante. Você vive uma rotina de vários conflitos no seu dia a dia, de situações que te frustram muito. E se você não consegue se regular, né, desenvolver essa inteligência emocional no decorrer da sua vida, por exemplo, cuidar em terapia disso, e você chega nesse momento e começa a ter vários gatilhos, a tendência é que você entre num processo, né? Entre num processo realmente de baixa emocional. Isso pode acontecer de um transtorno puxa outro, tem transtornos associados? Tem, sempre, muitas vezes, né? Sempre não, sempre é muito tempo, mas existem muitos transtornos que se associam também, né? Por exemplo, você falou do burnout, né, hoje. O burnout, ele acaba acontecendo também muitas vezes com pessoas que têm um funcionamento mais ansioso, né? Um funcionamento mais deprimido. Então, essa pessoa tá ali, às vezes isso influencia também no contexto de autoestima. A gente precisa entender que o nosso repertório emocional é um só. Então, é uma pessoa que já vem de um trauma, aí ela entra num trabalho sufocante, aí ela tem uma questão com a autoestima, ela come demais porque fica ansiosa, isso influencia no corpo, a autoestima dela baixa, aí ela chega no trabalho e acha que ela não é importante, e ali ela começa a querer atender muitas expectativas das pessoas para ser querida ali naquele espaço. Quando não é querida, se frustra, então fica mais triste e acha que não é importante mais ainda. Então, o nosso repertório emocional é um só. E aí a gente vai com ele para onde nós formos enfrentar as situações que nós vamos enfrentar. Se a gente fizer puxar no tempo, vamos trazer 2024, trazer para 2020, 4 anos atrás. Nesses 4 anos, com esses transtornos aparecendo, você acha que empresas tinham que investir mais nisso para ela ter um melhor desempenho? O governo, dependendo da esfera, trabalhar também, porque é uma questão até de saúde pública, né? A gente tem problema de segurança, pessoas com surto, a gente vê esses malucos aí, principalmente lá fora, atacando escolas, né? Alguma coisa a pessoa tem. Melhorou a observação disso ou precisa ainda trabalhar mais? Precisa trabalhar mais e precisa trabalhar muito mais, né? Porque como a gente está na era da produtividade, as empresas esperam isso também. E desde que a campanha do Setembro Amarelo vem ganhando mais visibilidade, por exemplo, né? Que é prevenção ao suicídio e de saúde mental, por exemplo, as empresas em setembro fazem palestras, dão a florzinha, o broche, o brinde, levam um psicólogo para dentro da empresa, faz uma ginástica laboral um dia. Nos outros não. Então, eu acho muito legal, por exemplo, tem empresas que têm programas de atendimento psicológico. Então, a empresa se associa a um programa de atendimento online e fornece esse contato para os profissionais. Então, o profissional que estiver precisando de um atendimento, é um atendimento com custo mais baixo, e esse funcionário vai ter acesso, e não é uma pessoa da empresa, não é uma pessoa que vai dizer para a empresa. É uma outra empresa que presta esse serviço. Então, já existem esses canais, algumas empresas já aderem, mas existe inclusive uma discussão atual de que o Setembro Amarelo, a campanha do Setembro Amarelo, tem popularizado a pauta para ser usada como estratégia em setembro. De marketing. Pelas empresas. Olha, vamos dar aqui o broche, vamos dar aqui a plantinha, vamos fazer a ginástica laboral. E em outubro, nada. A empresa em novembro, que se preocupa naquele momento e o resto do ano. Exatamente. Então, a gente precisa melhorar muito nesse aspecto de ser um cuidado contínuo. Tanto não só nas empresas, né? Mas também nas nossas famílias, com as pessoas que a gente ama. É muito importante. E, então, assim, eu conheço empresas que têm um programa quase que semanal, uma parada para uma leitura. Seria interessante, na sua visão como psicóloga, haver treinamento, principalmente para gestores, porque são eles que cobram, não? São eles que estão ali no funcionário, no colaborador, em cima. Tem um preparo para isso? Tem um tipo de... um psicólogo dizer, olha, esse é o caminho, evite isso, não use determinadas palavras ou situações, seria interessante. É um treino de habilidade de liderança, né? É importante nesse aspecto, porque às vezes as pessoas acham que o líder é só quem dá o resultado, né? Mas às vezes o líder desengaja a equipe.
E aí isso é muito sério, né? Isso vai implicar nos resultados ao longo do tempo. E funcionários que estão mais satisfeitos, que estão mais felizes trabalhando, eles naturalmente dão melhores resultados também. Eles vestem melhor a camisa da empresa. Mas não só por isso. É porque são pessoas, seres humanos, que também merecem ser cuidados, respeitados, num ambiente de trabalho que é um ambiente também que necessita da energia deles. Eu tive a oportunidade de falar uma coisa para o Norton, um psicólogo, que é assim, o gestor de pessoas é um administrador de burnout, porque ele tem o dele e ainda tem que administrar o dos outros, né? Exato. É uma coisa mais difícil. Mas voltando assim para a gastronomia, vamos dizer. Aí as pessoas têm seus transtornos e desenvolvem, vamos falar de 2 especificamente, eu queria saber os mais conhecidos, são 2, não sei se eu estou certo com o mais conhecido, mas como surge a bulimia e como surge a anorexia? Elas têm um ponto de saída? Como elas atuam no psico de uma pessoa? É muito difícil a gente definir assim, porque, de fato, cada transtorno vai se desenvolver na vida de cada pessoa de um modo. A partir de um ponto, a partir de um trauma, a partir de uma questão com o próprio corpo, né? Então, a gente fala dos transtornos alimentares acompanhados ali daquela distorção de imagem. Então, a pessoa que tem a bulimia, a pessoa que tem a anorexia, ela nunca acha que tá no ponto, que tá bom, né, que tá suficiente, mas especialmente é um processo de automutilação, né? Então, é a magreza pelo sofrimento, né? É pela via do sofrimento. Eu sempre falo que a gente precisa aprender o caminho de uma boa alimentação e uma boa atividade física, não pelo ódio ao corpo, mas pelo amor ao corpo. Cuidar bem, né? Exatamente. Porque, por exemplo, é muito visível quando você vai ampliando o seu paladar e construindo uma relação boa com a comida, porque se você tá conectado com o seu corpo, você percebe que o seu intestino funciona melhor. Você percebe que a sensação física depois que você se alimenta é melhor. Então, você tem também motivadores para conseguir. É diferente da pessoa que olha para o próprio corpo apenas pela via da imagem. Então, assim, se tem algo que eu não gosto, eu preciso arrancar isso aqui. Eu preciso tirar, eu preciso cortar, eu preciso machucar. Então, é aquela pessoa que fica sem comer um dia inteiro, mesmo que tenha fome, que é aquela mesma pessoa que espreme todos os cravos, que é aquela pessoa que... Porque ela tá ali num processo de mal-estar tão gigante com o corpo que que machucar traz ali algum conforto, né? E aí essa é uma relação disfuncional com o próprio corpo. Muitas vezes a falta do alimento não é o primeiro sinal, né? Então já tem aquela pessoa que se desenvolveu ou porque é uma criança que já estava acima do peso desde de criança. Já escuta, gordinho, e aí se torna um adolescente e aí vai sofrendo alguns episódios de bullying, vai sendo excluído em algumas situações e aí vai começando a entender que é sobre o corpo e aí vai passando a fazer a dieta do suco, é a dieta da água, é a dieta da sopa, é a dieta... né, de tirar tudo que eu gosto. E aí vira restrição, compulsão, restrição, compulsão. Então, esse processo de desenvolver um estilo de vida que seja funcional, que seja adequado, ele precisa passar pela via do cuidado. Porque se ele for pela via da raiva, você se machuca. E aí passa a ser um processo que você não sustenta. Porque você tá se machucando. Uma hora você vai sentir uma necessidade tão grande de prazer que vai ser igual o Hulk saindo do armário, assim. Quebra tudo. E aí, compulsão. E aí você se sente culpada. Culpada, você não tem vontade, energia pra fazer a atividade física ou a dieta, porque você acha que não consegue, você se sente incapaz. Aí não faz. Não fazendo, se sente culpada. Culpada, triste. Triste, pede comida, come mais. E aí vai nesse processo. Né? Não Então, para nunca, né? E não para nunca. E aí, tanto... a anorexia, que é sobre o não comer, né? Como a bulimia, que é o comer e vomitar, vem desse lugar, né? De um lugar de estou insatisfeita com o meu corpo e o que eu consigo fazer, às vezes até por uma falta de repertório, por falta de acesso a um profissional, por tabu mesmo popular. As pessoas acham que o que emagrece é só alface e tomate, e se alimentar bem é só comer salada, e não é, né? Então, a gente desenvolver uma boa relação com a comida é importante desde a infância, e a gente vê os sinais no corpo, na disposição, na qualidade do sono,
né? Na sensação após se alimentar. É tudo muito visível. Mas precisa que a gente esteja conectado com o nosso corpo. É possível a gente também diagnosticar ambientes que podem causar isso? Vou dar um exemplo. A gente está falando da cultura do corpo. Às vezes a pessoa só vai na academia porque ela quer um pouco de endorfina para o corpo, se movimentar, não ser sedentário. Mas eu, particularmente, eu acho que a academia, ela mexe muito com isso, porque as pessoas ficam... Mas porque ela tá assim, eu não consigo, então o que eu preciso fazer? Vou fechar a boca, vou comer tal coisa. Ambientes também podem causar... ambientes podem ser nocivos para desenvolver. Veja, qualquer coisa que dê gatilho em alguém pode ser, né? Um lugar que é... Eu não diria nocivo, mas que pode... ser um foco ali, né, de alguma situação. Eu acho perigoso a gente dizer assim, academia pode ser um foco, porque aí a gente tá culpando. A gente tá colocando como vilão o lugar que aquela pessoa tem que ir. Né? Tem que ir se ela quiser essa relação com a atividade física. Mas eu tô entendendo o que você tá trazendo. Acho que qualquer lugar que gere para essa pessoa uma sensação de incapacidade, uma sensação de inadequação, uma sensação de inferioridade, pode ser um gatilho. Isso não significa, por exemplo, a gente não consegue fazer uma relação causal de academia. Pessoas que vão à academia incidem em X% em transtornos alimentares. Essa relação não existe, sabe? Mas a academia, por ser um lugar onde as pessoas expõem seus corpos esculturais, pode ser um gatilho para alguém que já tem uma questão com o próprio corpo. Que já chega lá olhando e pensando, ai, vão me olhar... Nossa, né? Como é que vai ser aqui? Eu não sou capaz de fazer isso. Infelizmente, hoje a gente pode dizer, não sei se eu estou certo, quando a gente vê campanhas do Se Aceite, podem ver como uma campanha para lacração. E não, é se aceitar, se aceite como você é assim mesmo. Se você está bem, parabéns. Não precisa mexer com isso. Nisso eu faço uma associação. A dieta em si, suas substâncias, ela pode também mexer com o psíquico de uma pessoa? Uma alimentação rica em alguma coisa ou fraca em alguma coisa, ela pode gerar isso? Gerar o que exatamente? Um transtorno? Um transtorno, não sei, de uma forma nutricional. Faltando vitaminas, faltando sais, minerais. Ela pode ser um facilitador? Existe? Veja, é uma outra relação que a gente não estabelece tão claramente, né? Porque, por exemplo, os alimentos, eles vão nos nutrir, né? A partir desses alimentos, a gente pega as vitaminas, os macros, micronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, sais, né? Enfim, tudo isso vem da alimentação. E, naturalmente, um corpo desregulado é um corpo que é mais estressado, é um corpo que é mais inflamado, é um corpo que tem uma tendência maior a adoecimento, de um modo geral. Né? A gente não consegue fazer essa relação tão direta. Eu não sei, Iris, se eu colocasse assim, o ambiente mexe, mas ali dentro do corpo ele pode subir, vamos chamar assim, subir para a cabeça. A falta de algum nutriente. Não sei se tem uma associação, não sei se eu consigo colocar certo. Mas o cérebro não bem nutrido, ele funciona desconexo, ele não consegue separar as coisas. Sim. Veja, é isso, né? O cérebro que não tá bem nutrido, ele não vai funcionar bem, né? Um corpo que não tá bem nutrido. Ele não processa bem. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai deixar claro, assim. As pessoas falam muito do chocolate na TPM. Né? Mas não tem nada que comprove que o chocolate tem efeito na TPM. O chocolate tem efeito na TPM para quem gosta de chocolate, porque gera prazer. Então, tanto a comida, como a academia, como os ambientes, o efeito deles nas pessoas vai ser a partir da relação daquela pessoa com o ambiente ou com aquele alimento, por exemplo, pensando nesse contexto de prazer, de relaxamento. Agora, de fato, né, um corpo nutrido, ele funciona melhor. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntam assim, Iris, tem alimentos afrodisíacos? Né? Eu falo, olha, existem alimentos como gengibre, como açafrão, como mel, que melhoram a circulação, que melhoram a oxigenação, que melhoram
o funcionamento do corpo. E aí funciona melhor. E aí o funcionamento. Se a circulação tá melhor, o sangue vai chegar nos genitais mais rápido, né? Então tem essa relação, porque o alimento melhora o funcionamento do corpo. Ele não faz com que você deseje alguém. Ele faz com que seu corpo funcione melhor e a partir de um desejo que você já tenha, as coisas vão acontecendo. Você consiga responder mais adequadamente, né? Então, sempre vai pela via da relação. E aí, você tinha falado uma coisa antes que eu quero só complementar, antes dessa pergunta que você falou, essa campanha do Se Aceite, né? Eu sempre falo assim que você se aceitar não significa você achar que não pode mudar nada, né? Você pode querer mudar e ainda assim se tratar com respeito. Né? Você querer mudar não significa que você tem que se mutilar também. Ou que você tem que ficar sem comer. Né? Então, eu quero mudar tal parte. Eu quero mudar o meu peso. Eu quero mudar meu nariz. Eu quero mudar a minha aparência. Tá tudo bem. Desde que até lá e nesse processo você faça isso com respeito com o seu corpo, com você. Porque você é um ser humano que merece também cuidado. Porque a partir do momento que eu começo a fazer esse processo me mutilando, então eu estou mostrando pra mim mesma que eu não mereço ser respeitada. E aí a pessoa que me aponta por causa do meu peso, ou por causa do meu nariz, ou por causa do meu braço, ou por causa... E aí eu vou começar a entender que eu valho menos por causa disso. É entender que você não vale menos. Embora você queira mudar e tá tudo bem. Às vezes a gente quer e às vezes a gente não quer. Mas se aceitar é entender que você merece ser respeitada. E que você tem o mesmo valor. Que ninguém pode dizer que você tem menos valor porque você tem aquela característica. Exatamente. Eu sou careca porque eu gosto. Tá vendo? Olha, eu acho charmoso. Eu tô meio atrasado algumas décadas, mas eu tô assistindo uma série chamada Sex and the City. E tem agora, recente, numa série de episódios, tem uma personagem que ela tá fugindo da falta de ter um relacionamento e ver as amigas tendo relacionamento. Ela tá fugindo para o bolo de chocolate. Ela deixa de sair. Teve uma cena recente, ela joga o bolo. Eu vou parar. Porque a amiga falou que tá bem no casamento e ela olhando e pensando no bolo. Existe uma relação da pessoa... Você já falou de saciar, mas o alimentar pode trazer um equilíbrio falso. Assim, eu vou comer, beleza, comi, mas ele é falso. Eu me enganei ali, um tapa-buraco, porque ela começou a perceber que tá passando do limite, mas ela foge do problema na hora que come, ela esquece, não tenho namorado, minhas amigas estão se dando bem e eu tô aqui sozinha. Aí ela come o bolo, depois o bolo vai embora e aí o problema volta. Muita gente faz isso, né? Exato, muita gente faz isso. Eu nunca assisti essa série, mas já gostei. E, veja, eu não diria nem que é um equilíbrio falso, porque a comida é afetiva também. A comida é um recurso. Ela só não pode ser o único. Porque se o meu único recurso é o bolo de chocolate, então eu tô presa. Então eu sou escrava do bolo. No dia que faltar... então eu sou escrava do bolo no dia que faltar. Ou então eu vou complicar minha saúde, porque eu só vou comer bolo, né? Tem um vídeo que eu vi esses dias que eu amei, eu achei muito genial. Era a pessoa falando assim, comendo um docinho. Aí a pessoa pegava o docinho, comia o docinho, saboreava, passava ali 15 minutos comendo aquele brigadeiro. Aí tinha um outro vídeo lá, comendo as emoções. Era um docinho, outro. Então, quando o buraco é emocional, a comida não vai tampar. Ela pode ajudar pontualmente, ela pode ser um recurso, mas ela não vai ser o único. Enquanto você não for resolver aquele problema mesmo, ou a forma como você se relaciona com ele não vai parar de acontecer, você não vai parar de sentir dor porque tá comendo. E é o que a maioria das pessoas fazem, seja com jogos, com compras, com comida, com sexo, com uso de álcool. Eu sei que não tem regra, mas uma pessoa externa, não um profissional de psicologia, mas uma pessoa externa que vê um parente, um amigo, dá para perceber em alguma coisa, o que a gente pode chegar, isso aí tem algum comportamento estranho, tem alguma forma da gente, não é autodiagnosticar, diagnosticar alguém, né? Que alguém vai ser o papel de psicólogo. E o auto também, é bom que a gente se observe, né? Mas, sim, dá pra ver, porque na verdade o sintoma é comportamental também, né? Não é que a gente fica o tempo todo olhando e nem que exista nenhuma bola de cristal, mas tem funcionamentos que saltam aos olhos.
Né? Então, quando você vê, por exemplo, alguém que ou tá muito triste e isolado, ou então tá bebendo muito, ou comendo muito, você tá entendendo que existe ali um extremo. Não era daquele jeito, de repente. Exatamente. Não, e que existe um extremo. Então, ou essa pessoa tá derrubadíssima, muito triste, ou quando ela não está nesse lugar, ela tá comendo loucamente, ou bebendo loucamente, ou jogando loucamente. Então, essa pessoa tá precisando se anestesiar o tempo inteiro, né? Sentir prazer o tempo inteiro. Dessa dopamina o tempo inteiro. Eu aprendi, inclusive, com o Norton, né? Que é um cérebro dopamimado. Que a dopamina é o hormônio do prazer, né? E o cérebro dopamimado é quando você... Ele é mimado, o cérebro. Ele quer o tempo inteiro prazer. Você não consegue fazer uma coisa que não seja imediatamente... Que não prazerosa. tenha imediatamente prazerosa. Então, você tem dificuldade dos seus planos de longo prazo. Você tem dificuldade de estudar. Você tem dificuldade de fazer um plano alimentar para melhorar a sua saúde, até diante de um adoecimento. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham doenças sérias, mas que tinham muita dificuldade de fazer o que era necessário da alimentação. Inclusive para prevenir uma piora, que estava ali bem prevista. Né? Então, assim, quando a gente fala de pessoas que já mesmo diante de um adoecimento, seja, por exemplo, com o uso de cigarro, com bebida alcoólica, com a própria comida, com compras, a pessoa tá endividada e não consegue parar, a gente tá falando de uma escravização ali desse cérebro, né? Que tá o tempo inteiro precisa de clicar e comprar. Precisa do gole, precisa do brigadeiro, precisa o tempo inteiro. E aí essa pessoa vai ter dificuldades, né? Uma má gestão do prazer. Eu falo assim que o prazer... A gente precisa ter um equilíbrio na gestão dele. Se você só sabe sentir prazer, você vai ficar viciado. Você vai ficar compulsivo. Você vai ficar com dificuldades de fazer qualquer coisa de longo prazo, que tem um resultado de longo prazo. No dia que não tiver, fica doido. Exatamente. Já se você não consegue tolerar o prazer, porque tem pessoas também que não conseguem tolerar o prazer. Então, é aquela pessoa que nunca descansa, é a pessoa que nunca come o que gosta, é a pessoa que que recebe um presente e devolve, e não quer, recebe um elogio e devolve. É aquela pessoa que ela tem muita dificuldade de sentir que algo é pra ela. Né? E aí ela vai ter outro tipo de problema também. Ela vai estar o tempo inteiro correndo atrás de planos de longo prazo, que só dão um resultado lá na frente, e quando chega ela nem olha para esse resultado, porque ela já está pensando no outro, e ela está o tempo inteiro só no desafio, só na dificuldade, só no desconforto. Então são pessoas que vivem no desconforto, e aí elas têm dificuldade, porque aí os transtornos chegam, né? Ela não está experimentando prazer para esse cérebro. Agora, a gente saindo da psicologia, e a gente vai entrar no melhor dos temas. Melhor de todos. A sexologia. Vou fazer uma analogia aqui. Adão e Eva tiveram a maçã como uma simbologia do pecado. Certo. Ou seja, o alimento ali foi o pecado. Esse alimento, hoje, a gente, dentro da psicologia, vamos chamar assim, ele está associado ao esquenta, ao... vai ter... O que? A maçã? O alimento. Porque Adão e Eva foi a maçã. A sexologia, a relação, o alimento é o esquenta, ele tem uma... Veja, uma isca. Ótima pergunta. Olha que interessante, eu estava até pensando recentemente. Muitas vezes, né, o que o casal faz? Ele sai para jantar e depois ele vai namorar, né? Então tem essa sequência aí, é muito comum a gente ver isso acontecer. Esses dias eu tava no restaurante olhando e pensando como é que as pessoas vão namorar depois daqui, né? Porque Ai, achei. o menino vai dar um trabalho. Então, a gente tá até, ao mesmo tempo que o jantar, ele tá ali na prévia, né, do esquenta, é interessante porque o corpo, não é a hora que o corpo funciona melhor. Imagine, né? se tivesse hábito de comer rabada à noite, uma feijoada à noite. E já existiu muito essa popularização de, assim, leite condensado na hora, né, lá, o sushi, enfim, de usar alimentos. Só que a gente já percebeu hoje que isso não faz bem para a saúde, né? Então, você coloca alimentos com açúcar na área pélvica, tem a tendência de gerar candidíase, por exemplo. Né? Então, todos os produtinhos sex shop, se você vai ver, eles são doces, mas não tem açúcar. Porque se tiver, eles aumentam a possibilidade da candidíase. Então, tem outras reverberações que foram tirando os alimentos desse lugar, embora as pessoas ainda vão jantar para poder namorar depois. Tu falou lá atrás, mas eu vou puxar. Uvas, vinho, chocolate, aspargos, morangos, frequentemente são associados a efeitos afrodisíacos por conta daquela simbologia. Né? A maçã, e por outros motivos também. O morango.
Ele tem realmente impacto nutricional para que isso... Você falou do gengibre, né? Gengibre, açafrão. Mas e mel. esses que eu falei, eles são mais simbólicos, né? Do que... São simbólicos. E tem um outro ponto. Você falou aí do vinho, né? O álcool, de um modo geral. Porque Nossa, mãe! O que acontece? Ele diminui a ação do córtex, né? Dependendo do quanto você beba. Então, aquelas primeiras doses de álcool, você vai ficando alegrinho. Molinho. Então, ali você vai ficando... Facinho. As pessoas costumam ficar com mais libido nessa fase. Até porque elas estão já começando a inibição do córtex pré-frontal, que é o responsável pelas nossas tomadas de decisão, né? Então, tem pessoas que bebem para se sentir mais desenvoltas. Por quê? Porque pensa demais. Porque se for pensar em como é que vai chegar, não chega. Então, Ficar precisa mais desse solto, algo para tirar um pouco desses limites, dessa censura, para conseguir chegar, para conseguir ir. E aí, geralmente, isso deixa as pessoas mais espontâneas. Agora, tem um certo limite do álcool, que aí ele passa de estimulante para depressor. E aí a coisa deprime também. Aí você já não consegue mais. Aí a ereção já não é a mesma, aí a libido já não é a mesma, aí a pessoa já não tem mais tanta coordenação motora, já não consegue fazer da forma como ela espera. Então o álcool tem esse ponto, embora muita gente use nesses momentos. E aí os outros têm essa simbologia, né, do morango, das frutas, da uva, né, do modo de dar na boca, muito mais como esse ritual, né? Não é uma questão nutricional, não. E essa simbologia, ela acaba despertando, né? Isso, Ativa. acaba despertando. Então, porque é o momento que o casal faz o ritual, é o momento que o casal para. Na verdade, é isso. Assim como o chocolate, ele melhora os sintomas de TPM porque ele dá prazer. Você parar pra comer um morango, uma uva, também é um momento onde você para pra olhar pra sua parceria, pra tocar no corpo, pra sentir o cheiro. Que se não tivesse a uva, talvez não fizesse. não fizesse. Né? Aí- Então é o momento do ritual. O ritual é importante. Aí isso vem daquela história dos filmes, né? Que aí, funcionou, vai funcionar. Exatamente. E vamos pensar numa analogia com a comida. Não é diferente quando você coloca uma louça na mesa, coloca as taças do vinho, serve o vinho enquanto, né, não vem a janta, já bebe, conversa. É diferente de você ir lá pegar o prato do mesmo alimento e sentar no sofá pra ver TV junto com a pessoa que você gosta. É diferente, não é? É a mesma coisa. Nisso, na sexologia, a alimentação, ela tem alguma participação na composição da saúde sexual? Mal alimentado, ou eu falo mal alimentado naquele momento e mal alimentado ao longo do tempo. Do tempo. Ou bem alimentado no momento, ou bem alimentado ao longo do tempo. Ela tem influência na atividade sexual? Porque o viés é a nutrição, né? Assim, a disposição, por exemplo. Se você tá com as suas vitaminas reguladas, seus hormônios regulados, você vai dormir melhor, sua disposição vai ser melhor, sua oxigenação vai ser melhor. Então, tudo isso influencia mesmo, né? Tanto ao longo do tempo, como naquele mesmo dia, né? Assim como, por exemplo, o treino, né? O treino que você faz em jejum é diferente do treino que você faz bem alimentado, que é diferente do treino que você faz quando tá com a sua vitamina D baixa, com seu ferro baixo, com seu cálcio baixo, que fica ali meio tonto, é a mesma coisa. Então, se é um corpo desnutrido, a sexualidade a lubrificação vai ser comprometida, a sua disposição vai ser comprometida, às vezes no meio dá uma dor de cabeça, dá um negócio, e faz diferença. Pressão baixa. A pressão baixa, você já fica, ai não, vamos dormir que eu já tô... Ao longo da vida sexual de uma pessoa, né? Na adolescência, quando começa, o ápice da vida adulta e o início já da descida, vamos dizer assim. Da meia-idade. Da meia-idade. Do idoso, né? Assim. Começa a diminuir, já não tá mais do mesmo jeito. A alimentação, ela pode segurar um pouco como você falou, não tem um alimento que gere a libido, mas um alimento pode realmente acelerar não um alimento específico, mas a forma de se alimentar, ela pode chegar lá e... O estilo de vida, né? De um modo geral. Por exemplo, se você é uma pessoa ativa, que se movimenta, se você se alimenta bem, se você tem um estilo de vida que favorece que seu corpo funcione com mais qualidade, naturalmente isso vai te ajudar a manter a sua função sexual por mais tempo. Agora tem outros agravantes, né? Por exemplo, o uso de pornografia. Eu sempre falo do uso de pornografia porque é uma coisa que que compromete bastante mesmo, né? Então, o que acontece com muitos homens? Eles usam pornografia ali durante toda a adolescência de uma forma frequente, com a masturbação
intensa, rápida e forte. Né? Então, assim, é aquele estímulo mais forte, é aquela masturbação de 2 minutos, porque ele quer que seja rápido, porque já tá com sono, porque A mãe tá batendo na a mãe tá batendo na porta, ou a esposa não gosta que ele use, então tem pouco tempo no banheiro, enfim. Vai fazendo. E aí, com o tempo, é como se essa musculatura perdesse um pouco de resistência. Sabe assim, é o tônus muscular mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma fisioterapeuta pélvica que a gente partilha de alguns casos, né? A gente trabalha em parceria e ela trabalha com essas disfunções pélvicas mesmo, né? As disfunções musculares, seja em mulheres e em homens que causam sintomas diferentes. Mas, por exemplo, muitas vezes, essas pessoas que apresentam ali uma ejaculação precoce ou uma disfunção erétil ali aos 40 anos, vem, e às vezes muito mais cedo, viu? Na primeira relação, aos 20, aos 30, aos 25, aos 35. Não é por conta da idade. E muitas vezes também não é por conta do estilo de vida ou da alimentação, mas do uso excessivo de pornografia, que é muito comum em homens ainda hoje. Eu conheço uma pessoa Conhece, né? que tá tratando isso. Sim. Porque mesmo casado, tem isso. Mas vamos falar um pouco da sexóloga Iris. Você tem, então, tratado individualmente também casais que têm, entre eles, bloqueios, né? Tem ficado comum isso, hoje em dia? É muito comum, na verdade, né? Porque sempre teve, só que antes as mulheres não falavam. A gente vem passando por uma onda de ampliação do autoconhecimento sexual em mulheres, da conexão com o corpo. Porque como é que a gente vai... Vamos pensar assim. Socialmente, estruturalmente, somos construídos, né? Para homens serem predadores, serem provedores, protetores, sejam sexualizados, sejam os devoradores, sejam os que vão à caça, sejam os que vão paquerar, sejam os que vão pegar todo mundo. E as mulheres para serem belas, recatadas e do lar, né? Então, a gente cria a nossa filha e, olha, sente com a perninha fechada, não vai namorar com 13 anos, né? Assim, a gente vai construindo essas pessoas. Esse menino ali com 12, ele começa a ver pornografia. E ele vai aprender aquela sexualidade, aquela relação sexual que é, em tese, o mais prazeroso para o homem, né? Que é aquela relação só com a penetração, que é o que tem na pornografia, com pouca atenção pro corpo, pro resto do corpo. E essa menina não está assistindo nada. Porque se assistir, não é uma menina de respeito. Então, a menina tá ali tentando esconder o absorvente quando vai pra escola, pra ninguém saber que ela tá menstruada, porque ninguém pode saber. E aí, essas duas pessoas crescem e aos 24 anos elas se casam. Então, tem um menino super estimulado, hiperestimulado, e que já assistiu vídeos de toda a natureza, que já fez tudo o que quis, e uma menina que não conhece o próprio corpo. E esse casal se casa, esperando que magicamente, depois do sim, essa mulher, ela saiba tudo que o marido gosta, ela queira transar todos os dias, e ela tenha muito libido, e ela saiba muitas coisas, mas não tantas assim, porque senão quando é que você aprendeu? Né? Então, assim, é um encaixe muito difícil. E aí, eu trouxe todo esse viés estrutural pra gente falar justamente sobre como que os casais chegam em terapia. Eles chegam em terapia, não é aos 24 quando se casam e percebem essa diferenciação, porque hoje a gente tem uma cultura no Brasil onde a terapia é o último recurso. Então o casal chega aos 32 quando tá se separando quase, né? Por conta dessa mesma demanda, aos 35, aos 40, depois de tantos anos, e quando você pergunta, já foi bom? Eles falam, não lembro, não sei. Ou foi bom no início, porque tava um apaixonamento, aquela coisa mais avassaladora, mas depois que casou, ou o que acontece muito também, era bom, aí teve filho, precisou passar um anozinho ali, puerpério, cuidando de criança pequena, sem tempo, e tudo se desconecta, e o casal não consegue voltar. Então, esses casais que chegam em terapia com esse desajuste, assim, 70% é um homem que quer sexo, muito sexo, que espera mais, e uma mulher que não sente desejo, né? É o que chega em terapia, majoritariamente. Iris, chega de outra forma? Chega também.
Mas, assim, majoritariamente o cenário é esse. E, no caso, entre os pacientes, vamos botar, os homens começam a procurar terapias individuais, o homem procura para ele se entender ou se corrigir, tá melhorando? O homem, eu costumo falar assim, que o homem busca imediatamente a terapia quando ele falha. É imediatamente. Às vezes eu recebo mensagem assim, 2 da manhã, eu penso, aconteceu alguma coisa agora. No outro dia, né? Quando eu vejo a mensagem, eu falo, essa pessoa tava pensando nisso agora, pode ter acontecido alguma coisa agora. Quando eu recebo mensagens assim, em horários alheios, aí eu já prevejo a demanda. O homem então né? procura É muito comum. a psicologia da sexualidade, mais em função do seu manter o Do seu seu vigor. desempenho, da sua potência, né? Da Precisa performance. ser o leão. Exatamente, precisa ser o leão. E aí a gente lembra, né, que essa criança, ela começou a ver pornografia aos 12 anos, muitas vezes estimulada pelo pai, né? E cadê a namorada e tudo mais. Então essa pessoa entendeu que homem é isso, é assim que é homem. Então essa pessoa chega muitas vezes em terapia com esse sintoma da desvalia mesmo, assim, se sentindo menos homem, se sentindo inquieto, e ele quer essa melhora pra amanhã. Só que ele vem usando pornografia há 10 anos. Isso E ele quer essa melhor pra amanhã. E aí é muito difícil, porque existe um alto índice de evasão terapêutica nesses casos, mesmo hoje que a gente tem os protocolos padrão ouro de tratamento de disfunção sexual. Então, eles chegam, mas como não tem o resultado pra amanhã, ele vai pro medicamento, que muitas vezes deixa ele também viciado, né? E não resolve o problema. Causa outra até. Causa outro. Então, tratamento padrão ouro para disfunção é fisioterapia pélvica e psicoterapia. E o homem, ele é mais acanhado na consulta? Ele é vergonhado? Não, porque é uma psicóloga que tá ali. Não, assim, veja, pessoas que trabalham demanda sexual, pessoas que estão em terapia de modo geral, elas chegam ali com a dor, né? Com a fragilidade, com uma coisa que elas querem melhorar. Tem pessoas que já chegam mais soltas, falando que já fizeram terapia outras vezes, mas alguém que nunca fez terapia e que chega pra falar de uma falha sexual, né? Assim, se sentindo a pessoa mais desconfortável do mundo, é uma pessoa que chega com certas travas. E no seu consultório, você consegue identificar que os homens, vamos dizer assim, conseguem resolver, aceitam e caem de cabeça na mudança de comportamento? Eles conseguem aceitar mais isso hoje? Veja, conseguem. Até porque eu costumo falar assim, olha, dói no início. Mas tudo que a gente vai fazer aqui, aprender aqui, construir de recurso para você aqui, vai deixar a sua sexualidade ainda mais gostosa e potente do que antes. Então você consegue um controle melhor da sua ereção, você consegue um orgasmo mais prazeroso, você consegue uma relação com a sua parceria de mais qualidade. Então eu falo assim, as atividades da terapeuta são só no início. Depois você passa a fazer porque você gosta. Porque você quis, porque você gostou, porque você entendeu que aquilo te traz uma sensação muito melhor do que o que você tinha antes. O que a gente tem hoje de sociedade, principalmente nos meios eletrônicos e TV, você considera que ela ajuda ou atrapalha o entendimento da sexologia, da sexualidade em si? Veja, a gente nunca teve tanto acesso a profissionais como tem agora, mas a gente também nunca teve tanto acesso a desinformação como agora, a charlatanismo como agora. Eu vejo, a gente tá passando por um momento em que, assim, todo mundo acha que sabe falar de sexo, né? E como o sexo é muito tabu, as pessoas que estão do lado de cá assistindo ou procurando, elas ainda não conseguem identificar quem tem um conhecimento científico real, um conhecimento real de protocolos, e quem tá ensinando posições. E quem está falando de produtos, de sex shop. E quem está falando de temáticas diversas associadas à sexualidade, mas que não são tratamento.
Então, hoje a gente tem aí a internet para todo mundo falar, para todo mundo se colocar na vitrine, e isso é muito importante, porque as pessoas conseguem encontrar um profissional de outro estado, conseguem fazer um tratamento de qualidade, conseguem realmente melhorar das suas queixas, porque antes a gente dependia só se tivesse um profissional na sua cidade, e aí você ficava com vergonha de ir, porque vai que conhece alguém que eu conheço, e aí tem todo Se esse encontra no tabu corredor. a respeito. Mas também é um momento onde tem muita desinformação aí na roda. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. E a nível de estudo de sexualidade e prática da sexualidade, vamos dizer assim, como que o brasileiro está em relação ao mundo? Outros países tratam a sexualidade da forma como a gente abordou aqui, o brasileiro ele gosta mais de mexer com isso porque é marca do brasileiro, vamos dizer assim. Sim. Não, na verdade, assim, existe a marca do brasileiro vista de fora, né? E existe, de fato, assim, você vê na Europa, as pessoas não se tocam muito, elas têm outras relações com os corpos umas das outras, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, recentemente, eu estive em Amsterdã e tem lá a Rua Vermelha, né? Que é uma rua onde a pornografia é ali... É um produto. É um produto. A prostituição, desculpe. É um produto. E tem famílias na rua olhando as vitrines, né? Tem pessoas, as meninas estão ali nas vitrines. É um turismo sexual legalizado, né? Aqui a gente tem o turismo sexual ilegal. O turismo sexual não é legal em lugar nenhum do mundo, né? Mas ali existem leis que, em tese, protegem, cobram impostos dessas moças e colocam elas ali em alguma segurança, que a gente não sabe o que acontece ali dentro daquelas casas. Mas o que eu quero trazer é que, assim, quando você olha... Eu gosto até de assistir o Casamento às Cegas de vários países. Você vê, por exemplo... eu não lembro se era do Japão, que as pessoas, quando se encontravam, o máximo que elas faziam era tocar na mão. Era pegar na mão, né? Então, a relação com a sexualidade é outra. Total, a intimidade se desenvolve, né? Com o passar do tempo. Ou às vezes não também. Ou às vezes realmente é uma sexualidade mais distante mesmo. Então, nós aqui no Brasil somos muito calorosos, somos muito afetuosos, somos muito receptivos. E isso vai influenciar funciona mais, né? no nosso modelo também de expressão da sexualidade, que vai ser um modelo mais intenso. Eu já conversei com pessoas e escuto muito o entendimento da aplicação da sexologia na escola. Como é que você, como profissional, vê isso? Como é que ela deve ser colocada? Não vou negar que eu mesmo já tive o preconceito de como é que seria tratado isso. Vou ensinar o piu-piu e o popô. Não. Como é que uma profissional entenderia como a psicologia deveria ser tratado como algo que vinha para a escola? Uma informação que viesse para a escola, né? Veja, sempre que a gente vai falar de sexualidade para crianças, a gente vai falar de um conhecimento aplicado de acordo com o que a idade suporta, né? Então, vai ser sempre de acordo com a idade. No início, você vai ensinar as partes do corpo, né? E essa questão do consentimento, né? De quem é que pode tocar. Porque, por exemplo, a gente não pode dizer que ninguém pode tocar no corpo da criança, porque a mãe vai higienizar. Às vezes é o pai, às vezes é uma avó, né? Então, você vai mostrar para a criança que ninguém pode tocar sem que ela queira, né? Que caso alguém toque sem que ela queira no corpo dela, não só nos genitais, mas que é para ela conversar com os pais, com a mãe, com o pai, né? Então, existe esse conhecimento a respeito de espaço pessoal, de consentimento, e a partir daí, com o que a idade suporta. Em alguma idade eles perguntam como é que nasce o bebê e você vai explicando, né? Então, cada idade suporta um tipo de informação. Quando você conversa sobre ciclo menstrual, você está conversando sobre sexualidade. Quando você conversa sobre puberdade, você está conversando sobre sexualidade. Quando você conversa sobre prevenção, você está conversando sobre sexualidade. E cada uma dessas conversas vem para uma idade diferente. Isso seria também em função de uma sociedade um pouco distorcida? Em relação aos abusos. Parece que o iPad está offline. Ele está falando aqui. Isso pode também ter. A gente precisar, porque a gente tem uma sociedade onde a gente tem caso de estupro, caso de abuso dentro de casa, no seio familiar.
isso tem uma contribuição, precisa também por causa de uma sociedade um pouco... Precisa mais por isso. Mas se não tivesse isso, também precisaria. Porque a sexualidade é uma parte, né? Assim como hoje, por exemplo, a gente não tem educação financeira nas escolas e deveria, porque, né, o Brasil é um país que tem muitas pessoas endividadas, então faria bem para essas pessoas conhecer sobre inteligência financeira. A inteligência sexual Também. é um ponto também, né? E se esses adolescentes tivessem um conhecimento maior sobre seus próprios corpos, sobre como perceber se existe desejo ou não, as relações não consensuais ou consensuais, sob a ótica de que dói mesmo, é assim mesmo, né? Por exemplo, no meu tempo, falava-se muito de que a primeira vez doía, de que a primeira vez... Eu fui pra minha primeira vez, assim, horrorizada, pensando, meu Deus, como é que vai ser, né? E depois de profissional foi que eu aprendi que o ímen é uma pele sem terminações nervosas. Não é pra doer. Era aqui. Se dói é porque você não tá excitado o suficiente, que a lubrificação não chegou, que a parede do canal não se alongou, porque isso é um sinal de excitação. Só que como é que essa excitação vem? Com relaxamento. A adolescente que sai de casa, adolescente adulta, jovem adulta, não sei, que sai de casa pra uma primeira relação, crente de que vai doer, na cabeça dela tô indo pro abate. Ela vai chegar relaxada como? Não chega. Ela não vai se excitar nunca, porque ela está esperando uma dor tão intensa que sangra. Não é pra sangrar. Se sangra, é porque machucou. Né? Então, assim, existem várias questões que envolvem esse processo que, por exemplo, isso poderia ser ensinado. Poderia ser dito nas escolas, né? De que dor nesse sentido não é normal, nunca, em nenhuma hipótese. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que chegam no consultório com dor pélvica, ali com 10 anos de casada, com 20 anos de casada, ou no momento que quer engravidar, porque tem 10 anos que não consegue a penetração e quer engravidar e não consegue, e dói muito. E aí você vai entender o que aconteceu com essa pessoa. Às vezes, uma questão muscular mesmo orgânica, às vezes um trauma de uma cirurgia, às vezes um trauma de uma situação de não consensualidade, às vezes um trauma de uma primeira vez que deixou essa pessoa ansiosa, então na próxima ela já vai esperando dor, na próxima ela já vai esperando dor, não se excita, dói. Aí na próxima ela vai esperando dor, não se excita e dói. Aí na próxima, de novo. Aí daqui a pouco essa pessoa já tá reativa, com o corpo reativo, que ela não espera nem essa parceria chegar, ela já fecha, ela já empurra, né? Então, são várias situações que poderiam ser evitadas com mais conhecimento. Essa conversa contigo a gente pode então dizer: sexo e sexologia não é tabu, é entendimento. Não é pra ser, né? Ainda é bastante. Mas ainda se coloca como Mas não tabu. é pra ser. Iris, Não deveria. Eu coloco assim: todo convidado que vem aqui, depois de uma conversa tão esclarecedora, tem que responder 2 perguntas. Certo. E vamos fugir do tema. Vamos agora para uma coisa tá mais Eu já tô relaxada. até nervosa. São perguntas. A primeira é: uma comida para você que lhe traz uma sensação boa ou uma lembrança boa? Nossa, que pergunta interessante. Olha, brigadeiro. Brigadeira. Brigadeiro. Eu tenho uma memória afetiva muito, muito interessante com brigadeiro, porque me dá um aconchego de casa, né? Assim, a minha mãe gosta muito de doce. E aí, ela sempre tinha um docinho em casa, né? Na geladeira, um brigadeirinho que ela fez. E a gente comia, assim, de uma colherzinha depois do almoço. No outro dia, uma colherzinha. Não era aquele brigadeiro de comer, nem o brigadeiro da festa. É o brigadeirinho feito de mãe, sabe assim? Então, esse brigadeiro me traz uma nostalgia, assim, uma sensação de ninho. E voltar à criança, né? De voltar à criança. E é interessante porque é uma comida cheia de açúcar, né? Hoje eu aprendi a fazer com chocolate 50%, com creme de leitezinho, vai ficando O gostoso. brigadeiro gourmet. O gourmet. E aí eu gosto pra caramba também. Mas é isso, é essa sensação Nostálgica. de ninho. De me dar a sensação de ninho. Não como isso por nada. Mamão. Mamão? Gente, até o cheiro me dá um negócio. Não sei explicar. Tem aquela
Eu não gosto tenho. nem que esteja perto de mim quando eu tô comendo outra coisa. Fala, bota pra lá. Tira ele. Mas o mamão, ele tem uma associação, uma simbologia, né? O formato. O formato, né? Mas não vem desse lugar, não. Assim, eu nunca gostei. Nunca Eu gostei. já vi comediantes falando, acho que ele é Ceará, não é o Matheus Ceará, nem o Ceará, ele tem um stand-up que ele faz uma brincadeira com o mamão. Foi o Bola, lembrei agora, o Bola. De congelar o mamão. Não vou entrar em detalhes, né? Mas o mamão tem uma simbologia. Eu acho que tem uma fruta que ela tem isso, né? A maracujá, ela é chamada de passion fruit. Não sei. Passion fruit. Não sei por que a fruta da paixão, maracujá. É estranho. Não sei. Eu sei que teve uma época que, até por conta dos algoritmos, das imagens, as pessoas começaram a usar frutas para demonstrar, né? Tanto produtos de sex shop, então cortava a tangerina ali na metade, aí colocava a tangerina na metade, e aí usava o mamão, ou tinha algumas frutas que eram usadas ali para demonstrar ou para sinalizar que aquela temática era sobre sexualidade. Tinha um pouco disso, né? O pêssego, que parece, né? Danada e assim, uma coisa. Tinha isso. Então a gente pode dizer assim, depois de tanto falar de sexualidade e psicologia, tem aquele termo, né? A comida é para comer. E a gente precisa comer, né? Precisa comer. Iris, acho que a gente desvendou muita informação de psicologia e um papo bem. Mas assim, eu vou deixar teu Instagram para quem quiser conhecer mais o trabalho da Iris. E se precisar, você tá aí. Tô muito disponível. Então, assim, é um papo muito bom e eu quero deixar a câmera para você deixar a sua mensagem, né? Ai, muito obrigada. Gente, a gente vive num mundo muito acelerado nesse momento. E a minha missão é ajudar pessoas a construir uma vida com amor e sexo prazerosos como devem ser. Então, isso é o que eu acredito, isso é o que eu prego. Com muita ciência e menos achismo, eu tô muito disponível para te levar ao próximo nível. Então, se você precisar, estou por aqui. Viu aí, gente? O recado foi dado. Queria agradecer ao nosso patrocinador, Casa da Música, sempre presente aqui. Você que assistiu esse episódio, se inscreve lá no canal, deixa seu comentário, baixe seu like, o like vai impulsionar a gente. Iris, muito, muito, muito obrigado pela presença, me ajudou a desvendar muitos mistérios da psicologia, da sexologia. E até semana que vem, saiba que na próxima semana sempre vai ter um papo bem temperado. Até a próxima.